Existem momentos na vida em que as preocupações parecem ocupar todos os espaços da nossa mente. A pessoa acorda pensando nos problemas, passa o dia tentando encontrar soluções e vai dormir carregando o mesmo peso no coração. E quanto mais ela tenta resolver tudo sozinha, mais cansada ela fica. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, descobrimos uma verdade poderosa. Deus nunca planejou que seus filhos carregassem sozinhos os pesos da vida. Muitas vezes pensamos que fé significa nunca sentir medo ou preocupação, mas a Bíblia nos mostra que até grandes homens de Deus enfrentaram momentos de aflição. O que fazia a diferença não era a ausência de problemas, mas a decisão de confiar no Senhor em meio às dificuldades. Quando observamos a vida de Jesus, vemos alguém que constantemente ensinava seus discípulos a confiar em Deus. Em Mateus 6, Jesus falou sobre a ansiedade e fez uma pergunta que continua atual até hoje. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus não estava dizendo que os problemas não existem. Ele estava ensinando que a preocupação excessiva não resolve aquilo que está fora do nosso controle. Pelo contrário, ela rouba nossa paz, nosso descanso e muitas vezes até nossa alegria. Em seguida, Jesus apontou para as aves do céu e para os lírios do campo. Ele mostrou que Deus cuida da criação com amor e atenção. E então trouxe uma das mensagens mais confortantes de toda a Bíblia. Se Deus cuida das aves e das flores, quanto mais cuidará daqueles que são seus filhos. Essa verdade precisa entrar no nosso coração. Deus não está distante. Deus não está indiferente ao que você está vivendo. Ele conhece as suas lutas, conhece suas lágrimas silenciosas, conhece as contas que precisam ser pagas, as portas que precisam se abrir e as respostas que você tanto espera. Antes mesmo de você fazer esta oração, Deus já sabia exatamente o que estava preocupando o seu coração. E é por isso que o primeiro passo para vencer a ansiedade não é encontrar todas as respostas. O primeiro passo é lembrar quem Deus é. Ele continua sendo um Pai amoroso, fiel e poderoso, que nunca abandona aqueles que confiam nele. Quando as preocupações aumentam, uma das primeiras coisas que o inimigo tenta fazer é nos convencer de que estamos sozinhos. Ele tenta colocar na mente que ninguém entende a nossa dor, que a situação não tem solução e que Deus está distante. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Em toda a palavra de Deus, encontramos homens e mulheres que passaram por momentos difíceis, mas descobriram que o Senhor nunca os abandonou. Um dos exemplos mais marcantes é o do rei Davi. Em muitos salmos, Davi abriu o coração diante de Deus. Ele falou sobre medo, angústia, perseguições e momentos de profunda aflição. Mas existe algo interessante. Mesmo quando começava falando dos seus problemas, quase sempre terminava declarando sua confiança no Senhor. No Salmo 55, 22, Davi escreveu: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá." Observe que ele não disse para esconder as preocupações. Também não disse para fingir que está tudo bem. Ele ensinou a levar essas preocupações para Deus. Essa é uma grande lição para nós. Muitas pessoas passam horas falando dos problemas para todo mundo, mas passam poucos minutos apresentando esses problemas ao Senhor. A Bíblia nos ensina que existe um lugar seguro para depositarmos nossos fardos, a presença de Deus. Quando levamos nossas preocupações ao Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. Talvez a situação ainda não mude imediatamente, mas o coração começa a encontrar paz, porque passamos a lembrar que existe um Deus maior do que qualquer problema. Outro exemplo poderoso está na vida dos discípulos durante a tempestade. Enquanto o vento soprava forte e as ondas pareciam ameaçar o barco, Jesus estava presente. Eles olharam para a tempestade e ficaram apavorados.
Mas a solução não estava em observar as ondas. A solução estava em confiar naquele que estava dentro do barco. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Ficamos tão focados no tamanho da luta que esquecemos do tamanho do Deus que está conosco. Por isso, quando as preocupações tentarem dominar seus pensamentos, lembre-se desta verdade: Deus continua presente. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele continua vendo cada detalhe, ouvindo cada oração e trabalhando mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Uma das razões pelas quais as preocupações crescem tanto dentro de nós é porque queremos ter controle sobre tudo. Queremos saber exatamente como as coisas vão acontecer, quando vão acontecer e de que maneira Deus vai agir. Mas a verdade é que a vida com Deus é uma caminhada de fé. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos mostra que confiar em Deus nem sempre significa entender tudo. Muitas vezes significa continuar caminhando mesmo sem enxergar o quadro completo. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Deus havia colocado sonhos em seu coração, mas antes do cumprimento da promessa, ele enfrentou rejeição. Foi vendido pelos próprios irmãos, foi injustiçado e passou anos em situações difíceis. Humanamente falando, parecia que Deus havia se esquecido dele, mas a realidade era outra. Enquanto José passava pelos processos, Deus estava preparando o caminho para algo muito maior. No tempo certo, aquilo que parecia uma sequência de derrotas se transformou em uma grande vitória. Essa história nos ensina uma verdade importante: Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes o Senhor está agindo nos bastidores da nossa vida. É por isso que não podemos permitir que a preocupação ocupe o lugar da fé. Quando ficamos presos apenas ao que vemos, o medo cresce. Mas quando olhamos para as promessas de Deus, a esperança volta a florescer. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que não entende. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou ou uma porta que continua fechada. Mas lembre-se, Deus não perdeu o controle da sua história. Assim como Deus cuidou de José durante todo o processo, Ele também está cuidando de você. O Senhor conhece o seu caminho, conhece as suas lágrimas, conhece as suas orações e sabe exatamente o que está fazendo. Por isso, não entregue sua paz à preocupação. Entregue sua preocupação a Deus, porque aquilo que é impossível para o homem continua sendo possível para o Senhor. Depois de olhar para os ensinamentos de Jesus, para as palavras de Davi e para a história de homens que aprenderam a confiar em Deus durante os processos, chegamos a uma conclusão importante. A preocupação diminui quando a confiança em Deus aumenta. Muitas vezes, queremos que Deus mude primeiro as circunstâncias para depois termos paz. Mas a Bíblia mostra que a paz de Deus pode existir até mesmo antes da mudança acontecer. É uma paz que nasce da confiança, não das circunstâncias. Foi isso que aconteceu com Jesus e seus discípulos durante a tempestade. Enquanto o vento soprava forte e as ondas agitavam o barco, Jesus permanecia em paz. A tempestade era real, mas a confiança dele no Pai era maior do que o problema que estava diante dele. Essa é uma lição poderosa para nós. Nem sempre teremos controle sobre aquilo que acontece ao nosso redor, mas podemos escolher onde colocaremos nossa confiança. Em João 14, 27, Jesus declarou: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." Isso significa que existe uma paz que não depende de dinheiro, de respostas imediatas ou de circunstâncias perfeitas. Existe uma paz que vem da presença de Deus.
Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam lutas dentro da sua mente, perguntas sem resposta e situações que parecem maiores do que você. Mas lembre-se de algo: Deus não está pedindo que você carregue tudo sozinho. Ele está convidando você a entregar seus fardos nas mãos dele. A Bíblia diz em Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não diz que você precisa resolver tudo primeiro. Não diz que você precisa ser forte o tempo inteiro. Diz apenas que você deve entregar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Depois de refletir na palavra de Deus, chegou o momento de colocar diante dele cada preocupação, cada medo e cada situação que está pesando sobre o coração. Vamos orar. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença com humildade e sinceridade. Depois de refletir na tua palavra, eu reconheço que muitas vezes tenho carregado pesos que deveria ter entregado ao Senhor. Existem preocupações que ocupam a minha mente, situações que eu não consigo resolver sozinho e respostas que ainda não chegaram. Muitas vezes eu tento encontrar soluções com as minhas próprias forças, mas acabo ficando cansado, ansioso e sem paz. Por isso, neste momento, eu escolho fazer aquilo que a tua palavra me ensina. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Senhor, eu entrego os problemas que estão tirando o meu sono. Entrego as preocupações financeiras, as dificuldades familiares, as lutas emocionais e tudo aquilo que tem pesado dentro do meu coração. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida e sabe exatamente aquilo que eu estou enfrentando. A tua palavra diz em 1 Pedro 5, 7, para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. E agora eu tomo posse dessa verdade. Eu não quero continuar carregando sozinho aquilo que pertence ao Senhor. Pai, acalma a minha mente. Tira de mim os pensamentos de medo, insegurança e preocupação excessiva. Quando a ansiedade tentar dominar o meu coração, lembra-me das tuas promessas. Quando eu sentir vontade de desistir, fortalece a minha fé. Senhor, ajuda-me a confiar mais em ti do que nos meus próprios pensamentos. Muitas vezes eu olho apenas para o tamanho dos problemas, mas hoje eu escolho olhar para o tamanho do meu Deus. Eu creio que o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu não vejo. Eu creio que o Senhor continua abrindo caminhos, preparando respostas e cuidando de cada detalhe da minha história. Por isso, neste momento, eu descanso na tua presença e entrego completamente a minha vida nas tuas mãos. Pai amado, ao encerrar esta oração, eu quero renovar diante de ti a minha confiança. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existam situações que continuam sem solução aos meus olhos. Mas depois de ouvir a tua palavra e falar contigo em oração, eu escolho sair daqui com uma atitude diferente. Eu escolho confiar. Senhor, eu não sei tudo o que o amanhã reserva, mas sei que o Senhor já está lá. Eu não consigo enxergar todos os caminhos, mas o Senhor conhece cada passo que está diante de mim. E isso é suficiente para que eu continue caminhando com fé. A tua palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Que essa promessa permaneça viva dentro do meu coração. Quando o medo tentar voltar, lembra-me que o Senhor está comigo. Quando a preocupação tentar ocupar minha mente novamente, lembra-me que eu já entreguei tudo nas tuas mãos. Pai, eu te agradeço porque não preciso carregar sozinho os pesos da vida. Eu te agradeço porque existe um lugar seguro para descansar, a tua presença. Obrigado porque o Senhor ouve cada oração, vê cada lágrima e conhece até mesmo aquilo que eu não consigo expressar em palavras. Eu entrego mais uma vez minha família, meus sonhos, meus projetos, minhas preocupações e todo o meu futuro ao teu cuidado.
que a tua vontade se cumpra na minha vida e que eu tenha sabedoria para confiar no teu tempo. E se esta preocupação tentar voltar amanhã, eu vou lembrar daquilo que aprendi hoje. Deus continua no controle. Deus continua trabalhando. Deus continua cuidando de mim. Eu declaro pela fé que não serei guiado pelo medo, mas pela confiança. Não pela ansiedade, mas pela paz. Não pelas circunstâncias, mas pelas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, lembre-se de uma coisa. Você não precisa carregar sozinho os pesos da vida. Sempre que as preocupações tentarem roubar a sua paz, volte para a presença de Deus. A oração não faz com que os problemas desapareçam instantaneamente, mas fortalece o coração para enfrentá-los com fé, esperança e confiança. Continue buscando a Deus todos os dias. Quanto mais perto dele você estiver, mais força encontrará para vencer cada desafio que surgir no seu caminho. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações. E escreva nos comentários: eu entrego minhas preocupações a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé.